Tô aqui com o Márcio Dantas, que é Head de CX aqui da Cell, e pegando o gancho, né, sobre a experiência do cliente, que eu tava falando há pouco com a Rose, me explica o que é isso tudo, tá na moda, sempre esteve conosco, a gente que não prestou atenção, como que funciona? Olha, eu digo que para o nosso mercado, CX ainda é uma incógnita, né? O que é a experiência do cliente, né? De onde que surgiu esse termo? Esse termo, na verdade, ele sempre existiu. Eu acho que depois que as empresas, né, grandes corporações aí, principalmente fora do Brasil, né, quando a gente fala de Salesforce e outras empresas grandes de tecnologia, imputaram esse tema, essa temática dentro do mercado, entenderam a importância desse assunto, a gente viu uma disseminação muito rápida, mas para o nosso mercado ainda é muito complexo ainda o entendimento a respeito, né? Tanto que quando a gente fala de experiência do cliente, muita gente pergunta o que é a experiência do cliente, né? Basicamente é quando a gente propõe dentro dos nossos serviços, dos nossos produtos que a gente oferta, né? E falando de condomínios aí, a gente tem, por exemplo, numa administradora de condomínios como a Cell, um serviço que é prestado mensalmente, recorrente, né? Que é a prestação de contas, envio dos boletos, né? E etc., a participação das assembleias. É como que a gente faz todo esse processo de entrega desse serviço. Então, quando o cliente ele entende que o serviço está sendo feito, né, de uma forma qualitativa, né, com uma entrega boa, mas dentro de uma jornada também muito boa, né, ou seja, com menos esforço, agilidade, com empatia, com qualidade, com conexão, aí a gente considera que a gente está tendo uma boa experiência para esse cliente. E você começou a se apaixonar, assim, quando por essa jornada? Que você falou, putz, vou começar a efetivamente trabalhar com isso, a me debruçar para isso. Legal. Eu vim de um mercado de tecnologia, né, também atendendo o segmento condominial, que é uma grande companhia aí do mercado. E lá eu tinha um papel muito importante dentro da empresa, que era, a gente chama lá de Customer Success Manager, que é o gestor de relacionamento do cliente, que tem um papel muito importante tanto na conexão com o cliente, quanto nos entregáveis do dia a dia desse cliente e na prospecção de novos negócios. Quando eu entendi o que era esse papel, né, porque até então eu era um gestor de atendimento, eu atendia só reativamente, eu entendi que essa estratégia ela podia ser muito bem aplicada dentro do segmento condominial. E aí é engraçado que eu tive várias conversas com a Rose, né, e ela sempre falou, Márcio, vem pra cá, vem fazer isso aqui, é legal, a gente não tem, tal. Mas a Rose, a Rose é muito ligeira, porque ela viu já que você era muito bom e queria pensar você pra colocar aqui dentro da Cell. Pois é, a gente namorou bastante, aí uns 2 anos pelo menos a gente conversando, né, foram alguns almoços, alguns encontros, e a gente chegou no consenso de que sim, havia uma oportunidade muito grande, né, tanto que hoje eu faço um trabalho nas redes sociais já há mais de 3 anos, que é no meu perfil Amo Cliente, onde eu falo sobre experiência do cliente, sucesso do cliente e tudo mais. E para o mercado condominial, e isso eu gosto de frisar, né, porque eu estou aqui na Cell atendendo aqui os clientes, né, enfim, a Cell ela tem uma visão muito futurista a respeito de algumas coisas, né, e ter essa abertura não só para a parte de experiência e sucesso do cliente, assim como para outras questões, né, eu acho que ela já deve ter comentado, mas a gente tem aí pessoas renomadas que vieram do mercado, por exemplo, como Itaú, né, para cuidar de processos aqui dentro. Então é uma visão que a gente está tendo muito futurista a respeito do que é importante para o nosso mercado, para o nosso segmento, como diferencial competitivo. E aí olhando para fora, a gente está trazendo essas referências, tanto que quando a gente fala de CX, a gente não tem uma referência de CX no mercado condominial hoje. A Cell está trabalhando para que nós sejamos essa referência, né? Então esse é o nosso objetivo hoje dentro da empresa, olhar para o nosso cliente não só como um número, e também não ser enxergados como uma prestadora de serviço só emite boleto, que manda prestação de contas, mal uma vez ou outra vai numa assembleia, né? Não, uma empresa que está indo além, tanto que a gente tem trabalhos aqui que a gente faz fora da casinha mesmo, a gente precisa ter um esforço maior, né? Mas o resultado ele aparece, porque aí a gente tem essa percepção do próprio cliente que a gente está interessado no bem-estar dele, na valorização do bem dele, na evolução da experiência dele como um cliente, né? E agora me conta como que funciona a homologação de uma empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa para te apresentar. Como que funciona toda a burocracia para vocês de fato entenderem que ela é boa, que vocês podem sim recomendar para os condôminos, para os síndicos, que podem prestar serviço aqui para a Cell, ou para os condomínios que vocês já atendem? Legal, esse é um grande diferencial que a Cell tem, que a gente estruturou, que nós chamamos de homologação mesmo, de parcerias, né? E quando a gente fala parceria, é porque quando eu trago uma empresa para atender o meu cliente, eu sempre costumo falar com eles, né? Olha, a gente agora é parceiro, então a gente dá as mãos
e o problema que tiver com esse cliente a gente precisa como parceiros resolver, né? Não é uma questão... A gente teve muitos problemas com empresas que às vezes não tinham nenhum tipo de conexão com a CEL diretamente, então quando tem um problema para solucionar esse problema ele é muito mais dificultoso, então você tem muito mais esforço, tem que tratar com a empresa e é multa, isso aqui, você não consegue ter flexibilidade, né? Condições de pagamento, descontos, etc. E dentro desse processo nós estruturamos algo que para a gente faz muito sentido, tendo como uma ótica de que o parceiro ele é um extensor da experiência que a gente quer proporcionar. Então a gente olha primeiro Primeiro, para a parte mais básica, que são as questões mais documentais ali. Então, CNDs, contrato social, né, as avaliações nas plataformas de avaliações que a gente tem no mercado, como Reclame Aqui, o próprio Google, né? Então, a gente dá uma olhada nisso. Se isso estiver redondinho, né, a gente entende que já é uma empresa qualificada inicialmente para a gente poder atender. E o próximo passo é a gente poder fazer um bate-papo com essa empresa para entender o fit cultural que essa empresa tem com a administradora. Tanto que a gente tem empresas renomadas no mercado, mas que pelo fit cultural a gente não conseguiu dar sequência na parceria, porque a gente entende que a gente vai ter algum tipo de conflito. Às vezes não bate, não faz nem sentido para vocês terem uma empresa parceira, sendo que vocês não compactuam com os mesmos valores, enfim, os mesmos propósitos, né? Perfeito. E quando a gente tem esse fit, né, deu match ali, quando a gente percebe que o parceiro, poxa, tá preocupado também com a mesma coisa que a gente tá, que é com a entrega, com a qualidade do cliente ali e tal, a gente consegue ter muito mais adesão, mais sinergia para a gente trabalhar junto. E, obviamente, quando ele está trabalhando aqui, entrega bem para um condomínio, o outro gerente acaba recomendando e isso vai se disseminando dentro da própria empresa e a gente tem uma evolução do negócio desse parceiro e o nosso cliente também vai ser melhor atendido. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, o que você acha de uma administradora que ainda não adotou uma equipe para cuidar da experiência do cliente? Você acha que ela está para trás? Você acha que ela perde, às vezes, algum relacionamento, algum condomínio justamente por não ter trabalhado nessa equipe? Como que você sente? Olha, eu acredito que a administradora que não está olhando para a experiência do cliente hoje, não só para a experiência, mas como o sucesso do cliente, né? A gente sabe que o dia a dia do gerente ele é muito corrido, então ele está muito atolado na parte operacional, né? Já trazendo aqui mais uns detalhes, né? A própria CEL já pensando nisso trouxe um gestor de estratégia que é para que ele possa ajudar esse gerente no dia a dia na parte de geração de oportunidade de atendimento ali, otimização, né? Enfim, mas ter uma equipe destacada como nós temos aqui na CEL hoje para cuidar do sucesso, da experiência do cliente é fundamental, né? Eu acho que o atendimento reativo, ele está para trás. Se a gente não for proativo, antecipar as dores, necessidades, propor soluções, isso é uma coisa que realmente vai prejudicar uma marca. Então, eu acho que tem muitas administradoras hoje que, infelizmente, não tem esse modelo. Deveria ser o modelo padrão daqui para frente, né? Até porque a gente sobe, inclusive, a régua do mercado em relação à qualidade e o valor do que é prestado de serviço pela administradora, que, como eu comentei, muitas vezes é vista como uma emissora de boleto, né? Como uma pessoa que só manda multa, ou seja, sempre no lado negativo da questão. Então, se a gente realmente puder propor isso para o mercado como um novo modelo de negócio, né? Com certeza vai ser o futuro aí que vai estar bem próximo, inclusive. Até porque o síndico tem um monte de pepino para resolver, ele quer alguém que seja rápido, que traga eficiência, justamente para manter o condomínio, né? Então, se você for reativo, ele já está com algum problema. Exatamente. E aí você já vai tentando resolver. Não tem jeito, não tem margem, o condomínio acaba saindo justamente por um dos motivos não ter um atendimento especial para o condômino, pegar às vezes até o síndico no colo, falar, calma, tá tudo bem, vamos resolver assim, assado. Então, acho que as administradoras, eu não sabia, eu achei que a grande maioria tinha CX, mas infelizmente não tem. Não tem, né? E é uma coisa importante, né? Quando a gente está falando de CX, né, experiência do cliente, muitas vezes a gente fantasia, né? A experiência do cliente tem que ser aquela coisa Disney, né? Eu fui para a Disney, a CEL tem que ser uma Disney. Não, a CEL ela tem que trabalhar com as entregas, né, que a gente chama de sucesso do cliente. Quando ele te contratou, ele tem uma expectativa e essa expectativa precisa ser suprida. Então, as entregas do dia a dia a gente pode considerar que é o sucesso dele. Agora, essa jornada a gente pensa na experiência, mas é até uma recomendação para as administradoras, né, para os síndicos que estão nos ouvindo aí, isso precisa ser aplicado dentro de todos os negócios, seja de uma empresa de sindicatura profissional, seja de uma empresa que trabalha com facilities, uma administradora, né, tem que olhar para a experiência do cliente dele, porque é a experiência que vende a marca de forma orgânica. Então, se eu trabalho bem com a parte da experiência,
é natural que o meu próprio cliente recomende para um outro cliente, que recomenda para outro. Então, eu tenho até menos esforço e menos investimento no marketing, no comercial, porque sou orgânico ali, toda essa evolução. Sim. Até porque o boca a boca é infalível. Exato. Uma vez que eu recomendo para um, vai contaminando de um jeito bom, né? E aí, quando você vê, você tá com o bairro inteiro. É verdade.